Making Office. Making Office, um novo olhar para temas clássicos do mundo do trabalho. A primeira temporada é sobre liderança e no episódio de hoje, todo mundo é um pouco líder. A gente ouve várias características necessárias para um líder. O líder é um cara servidor, é um líder exponencial, é um líder zen, ele pode ser um líder quântico, ele tem que ser um líder inspirador, ele tem que desenvolver pessoas, ele tem que liderar pelo exemplo. É tanta coisa que fica até difícil saber que tipo de líder eu posso ser. Sim, o líder de hoje é cobrado por muitas coisas. Por isso, a gente quer falar sobre os desafios e dificuldades da vida real, por trás das cortinas. Então fica com a gente nesse episódio. Hoje estivemos com Daniela Libânio, Que é diretora de pesquisa em aprendizagem, e Leonardo Bar. que é CEO de uma consultoria de educação corporativa. Meu nome é Eugênio Matede E eu sou a Renata Vitalino. e esse é o Making Office. Dani, quem é você? Eu sou, hoje, diretora de uma empresa de educação corporativa, educação e aprendizagem corporativa, na área de pesquisa e aprendizagem. Sou a mãe do Pedro e da Rebeca e adoro o que eu faço. Toda a minha vida eu trabalhei com aprendizagem e com educação. É o que eu gosto de fazer, é por aí que eu respiro. E Léo, o que você faz? Eu sou CEO de uma empresa de aprendizagem corporativa. Por uma coincidência mesmo da Dani, tá? Eu sou casado com a Vitória. Eu tenho 5 filhos. Agora vamos lá. Rodrigo, Guilherme, 2, Maria 3. Beatriz, Davi, Maria Cecília. Uma escadinha super legal. Adoro o que eu faço no trabalho, adoro a minha família, tento conciliar tudo o máximo possível. Obrigada, Léo. Obrigada, Dani, por estarem aqui com a gente hoje. Mas, Léo, você nem sempre trabalhou com aprendizagem, certo? Conta um pouco pra gente da sua carreira. Então, eu já trabalhei um monte de coisa. E eu comecei em banco de investimento naquela época que você saía da faculdade e achava que ia ficar milionário, vou trabalhar num banco de investimento. Ótimo, a gente pode Era- falar sobre a taxa Selic depois. E assim, numa época onde tinha aqueles bancos pactual, que todo mundo queria trabalhar no banco. Então, na época, eu fui trabalhar no Banco Modal. Era um banco super legal, também estava crescendo. Só que eu não gostava muito de trabalhar em banco, porque assim, no fundo, né, tava falando de ganhar dinheiro toda hora, e eu sempre quis trabalhar em empresa, porque eu já tinha feito estágio em empresa, né? Eu tinha feito estágio na Shell. E aí eu falei, eu vou mudar. Então saí desse segmento de mercado financeiro e fui, na época eu fui trabalhar numa academia. Ó, loucura. Só que era uma academia super legal, que era um empreendimento no Rio de Janeiro chamado Estação do Corpo, que tinha academia, tinha restaurante, tinha loja, tinha muita coisa envolvida e era um grupo muito grande, que é esse grupo que eu fui trabalhar. Então foi uma experiência muito legal de lidar com gente, de problema do dia a dia, aquela coisa toda. Aí fiquei um bom tempo nesse grupo e outros negócios do grupo, tá? Teve negócio de mídia, tinha uma televisão que também tinha parte de mídia, tinha negócio de factory. Assim, eu sempre rodei muito, eu nunca fiz uma carreira muito numa empresa só, tá? Aí depois eu fui trabalhar numa empresa de cosméticos, que era uma Nossa. indústria, que era um negócio completamente diferente. Que você imagina, você tá no ramo de serviço, de repente você vai pra uma fábrica. E foi uma experiência muito boa. Inclusive foi onde eu conheci a minha esposa, então Foi uma uma experiência experiência ótima, fundamental né? na minha vida, entendeu? Foi maravilhosa. E tem uma característica diferente, porque eu não sei, as pessoas, não sei quem trabalha em fábrica. São perfis muito diferentes. Você vem de uma empresa de serviço, hoje eu trabalho numa empresa de uma consultoria, então são perfis muito diferentes. Quando você vai pro chão de fábrica, é difícil. Para você trazer gente para a fábrica é mais difícil ainda. É mais longe, você tem que... o tipo de profissional que você está lidando é um profissional que teve aprendizagem diferente, tudo isso, todas as questões até sociais, tudo que a gente vive no país. Então foi uma experiência muito rica para mim, tá? No segmento de indústria. E depois, aí eu vim para consultoria de aprendizagem, onde eu comecei a lidar com gente que estava muito antenada em tendências, em tecnologia. Já era assim uma coisa muito diferente, muito legal. Então já passei por um monte de coisa. Dani, conta pra gente então sobre a sua trajetória como líder. Como era antes de você ser líder? Como você imaginava que ia ser? E como que é hoje a realidade da liderança no dia a dia? Então, eu sempre trabalhei com educação, mas em contextos distintos, né? Escola, universidade e educação corporativa, né?
E eu sempre virei líder, né? Então, desde quando eu era bailarina, eu virei Você era líder a diretora. líder das bailarinas. Diretora de uma companhia e dona da companhia depois. Na universidade, professora, coordenadora, gerente acadêmica, e assim foi. Alguma coisa em mim me leva sempre para esse lugar, sabe? Eu acho que são as minhas inquietudes, provocações, vontade de fazer diferente. Eu nunca estou num lugar parcialmente. Eu gosto de ter a visão sistêmica, eu gosto de entrar profundamente no que eu estou vivendo. E aí, ser líder é um lugar que me proporciona fazer isso, né? Ter essa visão sistêmica e atuar de maneira macro, não só restrita ao meu quadrado, né? Antigamente, inclusive, eu recebia feedback. Já recebi alguns feedbacks de alguns líderes. Dani, olha só para o seu quadrado. Eu falava, por que para o meu quadrado? É tão chato, eu quero olhar o todo, né? O todo interfere no meu quadrado e o meu quadrado interfere no todo. Então, eu quero olhar todo, né? Mas, enfim, em todas as transições de carreira que eu fiz, que foram 3, a passagem para a primeira liderança foi muito sofrida. Por quê, Dani? Conta pra gente um pouco. Como todas as pessoas, eu era reconhecida por ser boa no que eu fazia, e aí vinha a promoção ou a ideia de eu ser líder, né? E Você a era gente, recompensada com um cargo de liderança. que é o que a gente faz hoje em todas as áreas de negócio. Isso acontece com muita força ainda hoje, né? O bom técnico, o bom operacional acaba se tornando um líder, né? E todas foram sofridas, porque eu não tinha noção e ninguém me contou de quais os novos skills eu precisaria ter para aquela função. Então eu ia no atropelo, na rotina, apagando incêndio, aprendendo, sofrendo, errando. Eu me lembro num contexto específico, numa empresa que eu trabalhei, que no primeiro dia no cargo de gerente, eles me pediram o orçamento, me falaram que era o último dia e 11h59 ainda era hoje. Eu não tinha noção do que era fazer um orçamento, Léo. Uhum. Eu não tinha noção. Eu falei, um orçamento para quê, né? Para onde que eu tenho que olhar? Então, foi muito sofrido, assim, muitas madrugadas, muito choro, aprendendo na raça, errando muito, apanhando muito. Famoso catando cavalo. Os meus amigos da época que estiverem ouvindo esse podcast vão se lembrar do quanto foi sofrido para mim, o quanto foi dolorido. Trabalhar hoje com o desenvolvimento de pessoas dentro das organizações, eu acho que até é uma maneira de Expiação. expiação. Boa, Eugênio. Porque eu quero ajudar as pessoas a não sofrerem tanto como eu sofri. Foi muito sofrido, foi muito dolorido. Ótimo. E, Léo, como você esperava que seria e como realmente foi ser líder? Vamos lá. Eu acho assim, eu sempre tive características ao longo da vida como um todo de ser líder, de participar de movimentos que tinha, de coisas de escola, tudo. Então eu sempre me considerei um pouco líder, assim. Então, quando eu fui entrando nas empresas, eu trouxe essa bagagem, entendeu? Assim, do que era do meu dia a dia. Eu acho que você acaba refletindo no dia a dia o que você era, não tem jeito. Esse começo, essa liderança no começo, pra mim era muito natural, de como é que eu acreditava. Eu mudei muito ao longo do tempo, isso que é muito legal. Então, assim, como você espera ser líder, você simplesmente acaba sendo, né? Mas como eu não fui preparado não existia, olha, vamos preparar. Eu nem sei se dá tempo também. Talvez naquela época se falava em vamos preparar. Hoje em dia não dá muito tempo de preparar muito não, entendeu? Você tem que estar sempre estudando e correndo atrás e se preparando, porque dificilmente alguém vai preparar você para algo. Você também tem que sozinho querer. Então, foi meio que natural. Eu fui sendo. O que eu posso dizer é que eu mudei muito ao longo do tempo. A gente ouvia dos mais velhos, tem que ter experiência, senioridade. De fato, o tempo traz essa experiência, né? E óbvio, se você usar o tempo a seu favor, se você investir, se você correr atrás, se você ouvir os feedbacks, essas coisas todas, você se transforma. Então eu acho que eu não posso dizer que foi difícil ser, mas eu posso dizer que o processo de transformação foi muito rico e foi complexo ao longo do tempo. Mas com certeza hoje eu sou bem diferente do que eu era. Seja pelas coisas que eu aprendi no trabalho, seja as coisas que eu aprendi na vida. Então esse tempo ele joga a seu favor.
Acho que É. vocês Isso é trouxeram uma coisa muito legal na fala de vocês dois, que é essa capacidade de se adaptar conforme o contexto vai mudando para também exercer melhor a liderança. E você falou, Léo, que você mudou muito, né, desde que você começou na tua carreira até hoje. Qual que foi a maior mudança que você vê a em calma, você? a calma. A experiência traz a calma. Mas eu já tive chefes, né, se a gente quiser falar assim, que me deram esses feedbacks positivos, de mostrar de como que você tem que se comportar em situações difíceis, que quando você observa como ele faz, obviamente você aprende, inclusive em situações que eu me coloquei de uma maneira que era muito intensa, e que foi falando, não, Léo, dá um feedback sério. Tenta numa situação dessa não ser tão intenso, não é questão de estar certo ou errado. A maneira como você lida, a maneira como você reage, a maneira como você se mostra para as pessoas identificam em você, seja coisas boas ou coisas ruins. Então, tenta manter sempre uma certa serenidade, você se coloca. Então, eu acho que o tempo e todas as experiências, sejam boas ou ruins que eu já tive, me possibilitaram perceber. E os feedbacks que eu recebi me ajudaram. Mas eu acho que tem a ver com calma, com serenidade, com entender qual é o seu papel. Você é um líder em qual parte da organização e o que se espera desse líder. Porque a organização espera algo desse líder também. Não adianta você fazer só o que você quer. Claro, Esse papel, ele ele tá tem aí, uma né? função. Acho que o líder ele tem um papel muito interessante e até complexo, né, de equilibrar diversos fatores. Então você está falando, ó, ok, tem a liderança, tem o desenvolvimento, tem o cuidar de pessoas, o aprendizado, mas a gente também tem a parte de resultados, a gente também Uhum. tem a parte de um foco em curto prazo para trazer, enfim, receita. É isso aí. A gente tem uma equação bem complexa para resolver, Não dá né? pra só inspirar as pessoas. No final, tem que ter receita, tem que ter resultado, tudo tem que acontecer. O acionista espera alguma coisa da empresa. Então, Show me the money. você acabou de falar. É um misto, entendeu? E também é muito comum do líder ele querer ser amado, né? Ele tem medo de tomar decisões impopulares. E você vai tomar ao longo da sua carreira decisões que são impopulares. Você vai ter que tomar determinadas decisões porque os negócios mudam. O que estava bom de um jeito não quer dizer que vai estar bom logo em seguida. Um ano depois pode estar completamente diferente, ou antes até. E aí você vai ter que mudar a rota, o que você estava priorizando é diferente, as pessoas se sentem menosprezadas, ou às vezes você vai ter que demitir alguém, não porque aquela pessoa não é boa, mas porque ela não se enquadra mais no que a gente precisa próximo objetivo. Como é que Então vocês lidam com essa equação tão complexa com tanta variável? Na perspectiva de que você percebe rápido que você eventualmente errou ou carregou na tinta num lugar ou outro, Uhum. aprende com isso e já segue em frente, corrige rota no que tem que ser corrigido e vida que segue, sabe? Eu acho que a questão do aprender rápido é uma coisa muito importante, sempre foi, mas eu acho que nesse contexto da liderança, aprender rápido, mostrar que você já aprendeu, mesmo que eventualmente você tinha errado e você está pronto para seguir em frente, é uma coisa muito importante. Porque o lugar do exemplo para o líder é uma coisa muito importante, né? A gente sabe, sim, que o líder, ele é um exemplo, ele tem que ser um exemplo. Como é que a gente trabalha com essa equação tão difícil, né? Que a gente tem que equilibrar, então, resultado, É uma pessoas, loucura. inspiração. Outra pergunta pode ser assim: qual é o maior desafio hoje para vocês? Vocês aprenderam muito desde que vocês entraram no exercício da liderança, então vieram de áreas muito diferentes, né? Da administração, mercado Uhum. financeiro ou do mundo acadêmico. Mas hoje vocês estão em cargos de alta liderança numa organização extremamente complexa e que pretende estar à frente do mercado como uma organização de vanguarda. Uhum. Qual é o maior desafio hoje para Vou vocês? tentar, do que a gente vem discutindo muito em reunião de grupo, diretoria e tudo, no fundo, eu acho que meu maior desafio é permitir que a gente esteja num ambiente inspirador, inspirar as pessoas, movimentar a empresa para poder transformar a empresa. Porque existe uma expectativa muito grande na pessoa, no papel do líder, como se ele fosse fazer o movimento, ele vai transformar, ele vai trazer algo. E não existe essa pessoa que vai fazer sozinha alguma coisa, né? É ele, vai fazer, vai transformar. Então, o maior desafio é como é que eu continuo movimentando, inspirando para que em todos os níveis da organização que essa transformação ela possa acontecer, seja de onde ela vai vir. Ela pode vir de um analista até um gerente ou até... Da mesma forma que eu tenho que inspirar quem está comigo na hierarquia, se a gente for olhar assim, isso tem que descer. E vai descendo em todos os níveis. Então eu acho que o maior desafio é fazer essa transformação, movimentar a empresa, fazer uma transformação como toda. O ambiente de mercado está muito, muito transformador. As coisas estão mudando demais.
Então, não é nem o resultado só, não é só tenho que dar lucro. Porque dar lucro não é suficiente. O acionista, tá, você vai dar lucro, mas o que você está vislumbrando esse negócio para daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 2 anos? Então é um misto. É engraçado que você traz um ponto disso, não é só o líder sozinho que vai movimentar tudo isso, né? E isso é uma quebra de paradigma com Uhum. muito da literatura que a gente lê que direciona para o líder esse papel, né? De impulsionar. O líder tem que saber administrar, ele tem que saber gerenciar as pessoas, ele tem que ser humilde, ele tem que. Tá tudo no líder, né? E você traz na sua fala algo que não tá tudo no líder, tá dividido pela organização. Uhum. Você falou bastante do líder como super-herói, né, Léo? Como é que vocês lidam com esse fato de estar sendo vistos como super-heróis? E você trouxe a questão de, não, eu não sou um super-herói, eu quero muito criar um ambiente favorável para o aprendizado e que as pessoas tragam as soluções para o negócio. Não necessariamente eu, né, de uma forma unilateral, top-down, aponte as soluções. Pensando que a gente está num contexto, né, cultura, Brasil, ou até as organizações, a gente tem muita gente ainda que espera isso de um líder, né, me dê respostas, não me dê perguntas, porque a pergunta, na verdade, é eu que tenho que fazer para você. Então, como é que fica esse negócio do super-herói versus, de fato, distribuir o poder da E organização, lembrando até que né? as organizações, elas se organizam de uma forma que faz com que as pessoas acreditem nisso, né? Dos níveis hierárquicos, a maneira como é distribuído, o trabalho, tudo. Sim, as Então, pessoas não estão preparadas para você dizer que você não É. sabe o caminho. É bem... Ou construir juntos, né? Construir junto, né? No fundo, assim, é óbvio, como líder, eu tenho que ter as ideias, eu tô vislumbrando. Mas não necessariamente é o caminho. É para esse caminho ser discutido com os outros, ser pensado se esse pode ser. É uma construção conjunta, né? Vamos dizer assim. Não dá para deixar de ir para aquele lugar da importância da autonomia, do trabalho colaborativo, autônomo. Eu acredito muito nisso. Quanto mais co-construído é todo esse processo de gestão de uma empresa, todos têm a ganhar melhor, né? E é engraçado que hoje eu fui fazer um exame e aí o senhor que estava tirando sangue, ele me falou, então você estuda liderança, né? A gente estava conversando, eu falei, pois é, estudo. Ele falou, então, eu já falei para várias pessoas, assim, eu acho que o verdadeiro líder não é aquele que quando ele vai falar, que quando ele começa a falar, todo mundo fica quieto. É aquele que quando ele pensa em falar, as pessoas já ficam quietas. Eu falei, ai meu Deus, né? Que pressão. Que imagem mesmo, paradigma, né? De ser o super-herói mesmo, né? E não é isso, não é isso. Eu entendo que cada vez mais, sempre foi, todas essas coisas que a gente vem falando aí de futuro do trabalho na perspectiva da era da transformação digital e quais os skills da liderança nesse mundo que a gente vive hoje, todos caem no mesmo lugar, né? Além da questão da autonomia e do trabalho colaborativo, a questão de cada vez mais capabilities humanas para a liderança, até para entender que sim, não manda quem pode, obedece quem tem juízo, não é uma hierarquia rígida que vai fazer qualquer tipo de negócio hoje ir para a segunda fase, né? Sobreviver daqui para frente e crescer. E reformulando um pouco o que eu falei, assim, um outro ponto importante que eu disse, o líder ele não é um super-herói. Mas para você inspirar as pessoas, você tem que ter muito conhecimento. Você tem que mostrar para eles que você sabe onde você está indo também. Então, quando eu falei que não é que o líder, reforçando, não é que ele não vai dizer para onde vamos, ele vai. E para ele ter o reconhecimento de todo mundo em volta, as pessoas precisam olhar e falar, ele conhece, ele tem algo para trocar com a gente. Então não pode ser um líder também que olha, eu vou juntar todo mundo aqui, aí vocês me dizem aí para onde a gente vai. É óbvio que isso não vai funcionar. Tá? Então Será que é mais um ponto de ser humilde ao ponto de trocar com as pessoas, de ouvir todos os pontos de vista? Por esse por lado? aí. E tá aberto. A transformação é muito grande. Você tem que estar muito aberto para ouvir o outro e trocar. Gente, tem muito conhecimento. O conhecimento ele tá muito disperso. Então, assim, tem muito conhecimento disponível. De qualquer forma, de forma que você pode consumir. E é uma loucura. Aí você acha que você está consumindo muito, quando você conversa com o pessoal lá, você descobre que ela está consumindo mais que você e outros temas que são completamente diferentes e falando de futuro das organizações de uma forma completamente diferente. Então, assim, se você não trocar, não dá para consumir tudo, é impossível. Né? Não sei, depende do quanto você se dedica, mas é impossível, tudo não dá. Você tem que trocar. E até a forma de trocar tem que ser uma forma leve. Não dá para assim, vamos marcar uma reunião para troca. Isso não vai rolar. Aí você só vai ter 1 hora para trocar. Não adianta, não dá pra ter. A troca tem que ser
fluida. No dia a dia, No dia a né? dia, seja num café, ou seja no dia a dia, num projeto conjunto, você tem que estar constantemente trocando. Aquele modelo antigo que a gente tinha, né, na nossa cabeça, não, temos que fazer uma reunião para isso, não flui, não dá mais. Tem uma pergunta que eu tô pensando, né? Que vocês falaram bastante dessa forma mais colaborativa de trabalhar, de tomar decisões. Mas querendo ou não, quando você é, por exemplo, um CEO de uma empresa, quem responde legalmente pela empresa ainda é você, Uhum. né? Como é que você lida com isso? Então, e também Dani, né? Uma diretora numa área super relevante e importante estrategicamente para a empresa. Você tem que ter coragem suficiente para entender que os outros podem tomar decisões melhores que a sua, e você vai ter que assumir decisões duras, de ruptura muito grande, às vezes de modelos de negócio, que podem gerar um impacto muito grande na empresa, seja pro lado bom ou pro lado ruim. Você tem que estar muito aberto. A gente tem falado muito disso, entendeu? Assim, às vezes você está tão acostumado a fazer o negócio de um jeito que está dando certo e você não quer mudar. Então você tem que ter uma coragem e vem uma pessoa lá, não, vamos fazer diferente, mas não é fazer um diferente um pouquinho, não. Eu vou mudar completamente o modelo de negócio. Fazer de uma maneira que você fala, nossa, não vale a pena. Né? Pra que você vai fazer isso aqui tá dando certo? Então, às vezes é isso. Você tem que ter a coragem de mudar muito e contrabalançar também. Você não pode jogar fora tudo que tem. Você tem as contas para pagar, tem as responsabilidades sobre as famílias todas estão na empresa, né? Então acho que sim. É isso. Cabe ao líder decidir os caminhos, né? Não adianta. Você vai ter a inovação, as coisas vão aparecer, mas o líder que guia a Acho que é o empresa. risco de não fazer também, É o né? risco Você de tem não que fazer, ponderar. E também não dá pra fazer tudo, né, gente? É. Vamos lá. E se você for fazer, tem que ser uma coisa rápida e não pode ser muito caro, porque também pra você errar, você erra pesado. Quando erra, pode ser um prejuízo grande demais. Mas aí a coragem, Eugênia, no sentido de estudados os caminhos, analisadas as consequências, tomada a decisão de um novo caminho, a gente faz. Coragem de ir lá e fazer e acontecer. E se não for o melhor caminho, também está o tempo inteiro se questionando e se refletindo para voltar atrás e escolher o caminho B, ou C, ou D, né? Mas com coragem em primeiro lugar, mas com coerência, com consistência, com perfeita noção das causas e consequências da tomada de decisão, mas se tiver que voltar atrás, também volta rápido, corrige a rota e vamos em frente. Vamos que vamos, né? Tem uma provocação que eu queria levantar com vocês, que é a seguinte: algumas empresas elas estão abrindo mão do papel do líder como a gente conhece, né? Nessa hierarquia que a gente conhece. Então, estão demitindo os líderes e se beneficiando de agendas colaborativas, né? Onde as pessoas distribuem papéis, trabalham com papéis colaborativos, com autogestão. Você acha que o líder está com os dias contados, que isso é uma tendência ou que é só um caminho a mais, alternativo? Não, o papel do líder não desaparece, nem que seja na perspectiva da liderança situacional. Então, nós conhecemos muitas empresas que têm reduzido os pipelines, né? Para quem não sabe o que é pipeline, é uma nomenclatura que vem do Rancharan, que serve apenas para nos facilitar a conversa quando a gente está falando dos níveis hierárquicos de uma organização. Então, por exemplo, o P0 é o líder de si mesmo, P1 é a primeira liderança e assim por diante. Tem organizações que chegam até P5, P6. Tem empresas que estão diminuindo os pipelines, mas o nível mais alto, que é ou presidência ou diretoria, chame-se como quiser, ele permanece, né? Porque é o nível da decisão, do posicionamento estratégico, de alguns caminhos e tal. Mas a gente tem visto muito empresas que têm um monte de coordenador, supervisor, gerente 1, gerente 2, gerente 3, gerente 4, diretor 1, diretor 2, superintendente, não sei o quê, se achatando e trabalhando mais com lideranças situacionais. Você acha que a liderança, ela se dissipa, ela se divide entre as pessoas? O poder Nesses- descentraliza, né? Acho que é um pouquinho isso. Com certeza, com certeza. Tem se falado muito hoje na formação de squads, né? Para resolução de problemas, ou para decisão de processos, ou para entrega de projetos. Forma-se o squad, ali tem uma liderança, entregue o que tem que ser entregado, ele se desfaz, se forma outro e pode ser outra liderança, e assim por diante. E aí todo mundo pode ser um pouco líder. Então. Talvez o protagonismo do líder está diminuindo. Pode pensar assim, não vai ter mais aquele líder que o resultado do projeto é o resultado dele, né? Que era muito assim, né? O líder é que é o dono. Acho que tá diluído. Essa liderança vai ficando mais diluída,
dependendo da posição, do momento que você está na empresa, você pode ter um papel de líder ou não. Num squad, de repente, ele precisa que você tenha esse papel mais de liderança. Tá? E num outro, talvez não, é mais técnico, você nem precisa ser. Então, eu acho que está mais fluido. Mas isso ainda tem muita coisa para acontecer, tá, gente? As empresas ainda estão muito no modelo antigo ainda, tradicional. É o que a gente fala, que liderança sempre vai existir, não necessariamente a figura do líder para Mas os desempenhar esse cargos papel, vão né? mudando, vai mudar os cargos. E vão surgindo cargos novos, eu não sei. E vão mudando as estruturas das organizações, né? A maneira de entregar produto e serviço vai mudando. E, consequentemente, as lideranças, o que se entende por liderança também vai mudando. Eu acho que tem que ser flexível, né? A gente tem que ser flexível e adaptado e adaptável. Tem uma frase que eu sempre ouvi, que a liderança é solitária, sabe? Eu acho que... Eu sempre pensei muito sobre isso. Eu acho que essa perspectiva de mudança da liderança, deixando-a mais flexível e mais colaborativa e mais sistêmica, etc., ela tem permitido com que a liderança seja menos solitária. Mas isso também tem a ver com os bons climas organizacionais. As organizações que são saudáveis do ponto de vista de clima organizacional, elas permitem que a liderança não seja solitária, no sentido assim que tudo bem eu errar, eu posso me abrir com o meu colega ou com o meu líder, porque eu não vou estar sendo ameaçada, né? Eu acho que eu estava lendo sobre isso ontem, essa perspectiva de ser um cargo solitário é num contexto estritamente competitivo, onde ser líder é, de fato, ser o dono da verdade. Eu acho que isso tem que ir se desfazendo, né, nesse mundo que a gente vive hoje. Até porque as gerações... Estamos num momento histórico onde, pela primeira vez, nós temos 5 gerações coexistindo nas organizações. Se a liderança for muito rígida, não vai dar conta de lidar com esses 5 perfis que vêm com expectativas completamente diferentes e que tem que se cruzar e que tem que conversar e que tem que ser colaborativas. Um desafio grande, assim, a transformação está muito rápida, as empresas precisam mudar, os negócios mudam rápido e a gente não muda rápido, vamos ser realistas. Nós somos Sim. pessoas, a gente vem tudo enraizado. Então, acho que o líder, ele realmente precisa ter essa capacidade de trabalhar com gente diferente, tá aberto a mudanças, porque ele não vai conseguir acompanhar o ritmo de mudanças, ele, sozinho. Ele vai precisar de uma equipe que vai ajudando ele a navegar nisso, tá? Sozinho ele não vai, assim, é muito rápido. Tem que estudar muito, tem que aprender muito, tem que discutir muito, é muito diverso, é muito problema, muito tudo. E é um belo de um desafio. O que ninguém te conta. Nunca falaram que ia ser tão próximo, que as mudanças iam ser tão rápidas e tão próximas. Eu acho que esse é um bom ponto, tá? Hoje você tem que estar muito atento, tem que estar preparado para mudar, para conduzir diferente a empresa. Muito bem. Dani, o que ninguém te contou sobre a liderança? Eu acho que eu não tinha ideia que eu ia trabalhar assim 400 vezes mais do que eu trabalhava antes de ser líder. Eu sempre trabalhei muito, mas na liderança a gente trabalha muito, muito, muito mais. Segurando, eu vivo falando dos pratinhos, né? Quem me conhece fala de segurar vários pratinhos, assim, que nem uma malabarista, sabe? São vários pratinhos e não tem que deixar nenhum deles cair. O líder, ele não só movimenta as pessoas, ele é dono, né? Ele se sente responsável pela empresa, muito mais, né? Assim, difícil. E eu sempre Pelas pensei que pessoas. líder tinha mais dinheiro, mais férias, mais Ah, benefícios, vai mais carro nessa. blindado, mais tempo, mais filho. Mas filho, sim, às vezes. Dica de luz. Estuda, aprende, mas não precisa fazer um curso específico. Tem muita coisa aberta, muita coisa para você no celular, para no computador, livro, ler, e pega conhecimento. Conhecimento é importante pra gente. Ouça muito. Ouça as pessoas o máximo que vocês conseguirem. Não fechem os ouvidos para nenhuma pessoa que queira vir te fazer uma pergunta, se abrir, fazer um comentário, te contar um insight. Não importa quem seja essa pessoa dentro da empresa ou na fila do pão. Ouça. Você sempre vai estar aprendendo. Você sempre vai aprender alguma coisa. Dani, muito obrigada por estar com a gente. Léo, muito obrigada. Obrigado. E ficamos por aqui com mais esse episódio.
Todos os links e as referências estarão na descrição deste episódio. E lembre-se de acompanhar os próximos programas. Se você quiser mandar uma dúvida, um comentário ou uma sugestão, escreve pra gente makingoffice@aferolab.com.br. Muito obrigado e até a próxima. Tchau! Esse podcast foi produzido por Aferolab.